Afinal de contas, quem que tá certo? Pré-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo? Você não concorda comigo que se exatamente nós pudéssemos bater um martelo e falar o pré tá certo ou o pós tá certo, não haveria tanta discordância por aí? Sabe por quê, gente? Porque isso é algo interpretativo. Interpretação é diferente de doutrina. Doutrina é algo que a gente pode realmente afirmar com 100% de certeza que é aquilo. Exemplo, a salvação vem por meio da fé e não pelas obras. Isso é uma doutrina. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, não deixa dúvidas em relação a isso. Ele é taxativo. A salvação é pela fé, mediante a graça que nós recebemos de Jesus pela sua morte e ressurreição na cruz, e então, através do Espírito Santo que hoje vive dentro de nós, nós cremos, confessamos com a nossa boca, cremos com o nosso coração e então somos salvos pela fé. Isso é doutrina, ele é taxativo, ele é categórico, ponto final. Ninguém pode duvidar disso. Outra coisa que ninguém pode duvidar é sobre o arrebatamento. Paulo é taxativo também sobre o arrebatamento. Ele diz que realmente nós seremos arrebatados, mas a grande dúvida e a briga interpretativa entre pós, mesos ou pré-tribulacionistas é: quando isso vai acontecer? Antes da tribulação? No meio da tribulação? Depois da tribulação? Quem, afinal de contas, tá certo nisso tudo? Irmãos, não se engane, não existe ninguém certo nisso tudo, porque isso é interpretativo. Não existe ninguém que pode bater o martelo, afirmar com 100% de certeza se o arrebatamento vai ser antes, no meio ou depois. Isso é interpretativo. É lógico que cada um é mais tendencioso a uma linha de raciocínio ou de interpretação. Eu, por exemplo, preciso seguir uma linha. Para ensinar para vocês, eu preciso seguir uma linha. Eu tenho uma linha de interpretação que eu sigo. Mas eu não posso afirmar, e eu seria louco de afirmar 100% que exatamente é nessa ordem que vai acontecer o arrebatamento. No meu caso, eu sou pré. Então eu digo que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Mas eu não posso simplesmente abandonar a visão do meu outro irmão, a visão interpretativa de que ele acredita que o arrebatamento vai acontecer depois da tribulação. Eu sou um pré-tribulacionista convicto e eu assumo isso. Mas, irmão, eu costumo dizer que eu sou 98% pré-tribulacionista e 2% pós. Por quê? Porque pode ser que a minha interpretação esteja equivocada. Cauê, mas como assim? Você ensina o pré? Eu ensino porque eu sigo uma linha de interpretação. E eu preciso seguir essa linha para demonstrar no cronograma de Deus como as coisas possivelmente vão acontecer. Ninguém pode duvidar sobre a segunda vinda física de Cristo, isso é irrefutável, é uma doutrina, ele vem, isso é certo e ninguém duvida disso. Repito, o arrebatamento acontece, mas não sabemos exatamente se é antes, no meio ou depois da tribulação. Eu acredito que o arrebatamento acontece antes da tribulação e eu vou mostrar algumas razões pelas quais eu acredito que realmente ele acontece antes. Vamos lá? Eu sinceramente acredito que a Terra só entra em verdadeiro caos absoluto quando a igreja não estiver mais aqui, porque eu acredito que a igreja é o poder que luta contra Satanás e é o poder que detém Satanás de realizar os seus mais terríveis intentos, que vai ser concretizado na tribulação. A Terra ou o mundo ainda é de Satanás. O mundo jaz do maligno. Quando ele levou Jesus até o deserto para tentá-lo, e colocou Jesus sobre uma montanha e disse: avistam todos os reinos, tudo isso me foi dado, se você prostrado me adorar, tudo isso será seu. Isso quer dizer que realmente tudo isso é dele, foi entregue por Adão a ele. O mundo jaz do maligno. Satanás ainda é o Deus desse século, mas existe alguém hoje, espiritualmente falando, que luta com todas as forças contra Satanás, que é a igreja, mediante o poder do Espírito Santo que foi concedido a nós. Em juízos declarados, Deus costuma livrar o seu povo. Eu estou falando em juízos declarados. É óbvio que Israel passa por tribulação, é óbvio que a igreja passou e passa por tribulação, mas em juízos declarados, no sentido de eu vou fazer, eu vou destruir. Exemplo, quando Deus diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, o que ele fez? Ele tirou Ló. Eu vou destruir a terra com um dilúvio, o que ele faz? Tira Noé e a sua família. Então veja que em juízos declarados Deus costuma livrar os seus. E eu creio particularmente que não vai ser diferente durante a tribulação que há de vir sobre
a terra. Um dos versículos que nos apoiam está em Apocalipse, no capítulo 3, no verso 10, Jesus dizendo à igreja ou às igrejas: visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Essa é uma das cartas de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. E é por isso que eu acredito, sim, que a igreja vai ser retirada antes da tribulação. Não necessariamente um evento que aparentemente é único na Bíblia acontece em um único momento. Por exemplo, os judeus no Antigo Testamento acreditavam que o Messias viria uma vez só, chegaria até a terra e implantaria o reino de paz. Mas isso não aconteceu porque eles não entendiam o hiato, o intervalo de tempo da igreja. Eles não conseguiam enxergar esse hiato. Que primeiro Jesus precisaria restaurar espiritualmente a humanidade e depois, somente num segundo momento, restaurar a terra fisicamente, naturalmente falando, para que ela volte a ser perfeita. Então, apesar das críticas dos pós-tribulacionistas, em que nós, pré-tribulacionistas, dividimos a vinda do Senhor em 2 momentos, pode ser que realmente nós estejamos certos, pode ser que a gente não esteja certo. Como eu disse para você, irmão, é algo interpretativo. E eu estou mostrando para vocês algumas razões pelas quais eu sou pré-tribulacionista. Outra razão pela qual eu acredito que a igreja não vai passar pela tribulação está em Apocalipse, no capítulo 19, a partir do verso 7. Isso ocorre logo após a última taça, ou último juízo de Deus durante a tribulação, ou seja, no fim da tribulação. Então vamos ler. Apocalipse 19. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, ou as bodas do Cordeiro. A sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-lhe linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos, ou os atos justos dos santos. Irmãos, olha só. Aqui é a final da tribulação. Última taça. A Bíblia está dizendo assim: e a sua noiva já se aprontou. Na minha concepção, fica muito esquisito a gente dizer que a noiva já se aprontou, sendo que ela está toda arrebentada no final da tribulação. Faz sentido? Então, a noiva se aprontou, ou seja, Jesus vai voltar e vai pegar uma noiva toda despedaçada aqui na tribulação, e vai subir por um pouco de tempo no ar e depois vai descer. Para mim, irmão, não faz muito sentido isso, tá bom? Se para você faz, tá tudo bem, a gente tá em paz, eu amo você e você me ama. Mas para mim não faz muito sentido. E outra coisa, a Bíblia diz assim, em Apocalipse 19, que foi dado à noiva para se vestir de linho fino, brilhante e puro. E o linho fino são os atos justos, ou os atos de justiça dos santos. Irmão, pensa bem, é necessário que a igreja passe pelo tribunal de Cristo. E você sabe que o tribunal de Cristo, você já aprendeu comigo aqui, que nós seremos julgados pelas nossas obras e não pela nossa fé. Afinal de contas, quem estiver no tribunal de Cristo já está salvo. Mas dependendo das suas obras aqui na terra, ele vai ter maior galardão ou premiação ou menor galardão e premiação. Então aqui a Bíblia está falando que o linho fino são os atos de justiça dos santos. Me dá a entender que a igreja já passou pelo tribunal de Cristo e está vindo com Jesus no final da grande tribulação. Caso contrário, Jesus precisaria descer à terra, então fazer o tribunal de Cristo com a igreja, então a igreja receber o linho fino, que são os atos de justiça dos santos. Não faz muito sentido para mim. Para mim faz muito mais sentido a igreja subir antes da tribulação, participar do tribunal de Cristo, ficar preparada, como diz Apocalipse 19, receber as vestes de linho fino, que são os atos de justiça dos santos, e então descer com Jesus para a terra. E João, no capítulo 19 de Apocalipse, ainda diz: os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. E a principal razão pela qual eu sou pré-tribulacionista está inteirinha na carta de Tessalonicenses, tanto a primeira quanto a segunda. Vamos lá, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 1. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles.
como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas sejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o cerne dessa passagem está em entender o que é o dia do Senhor que Paulo está falando. Então veja bem, ele diz que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Ele também diz que nós não estamos na noite ou nas trevas para que esse dia nos venha pegar de surpresa. Mas o que é o dia do Senhor? Será que é o arrebatamento? Ou será que é a segunda vinda de Cristo? Ou talvez seja o período da tribulação? Olha só, o dia do Senhor é um termo emprestado do Antigo Testamento. Os profetas, quando falavam sobre o dia do Senhor, falavam sobre um período de angústia para Israel. E isso vai acontecer na tribulação, ou durante a tribulação. Um período difícil para a humanidade. Um período em que a Bíblia chama de o dia da angústia de Jacó. É óbvio que isso culmina com a segunda vinda física de Cristo. Mas nós estamos aqui vendo os tessalonicenses amedrontados. Entender o dia do Senhor é crucial. E olha só, ele diz assim: quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Irmão, quando acontece isso? Quando nós tivermos o pacto ou o acordo do anticristo com muitas nações e Israel, obviamente esse acordo vai ser um acordo de paz. Então, muito provavelmente, Paulo está falando aqui sobre exatamente isso, quando disserem paz e segurança, então virá repentina destruição. O que é essa repentina destruição? O dia do Senhor. E o dia do Senhor, na minha visão, aqui é a tribulação. É o dia da angústia de Jacó, ou a última semana de Daniel. E no final dessa passagem ele ainda diz que nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação do Senhor Jesus Cristo. Os pós-tribulacionistas dizem que sim, nós não fomos destinados para a ira, afinal de contas a ira é o lago de fogo, ou o Geena, ou o fim de tudo. Sim, a gente não foi destinado para isso. Mas na minha visão, e lembrando, eu não posso falar que eu sou 100% correto, mas na minha visão, Paulo está falando aqui sobre a tribulação e que nós não seríamos destinados à ira, ou seja, o dia do Senhor, ou seja, a tribulação ou a angústia de Jacó ou a última semana de Daniel. Vamos continuar lendo Tessalonicenses na segunda carta, a partir do capítulo 2 e do verso 1. Paulo diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, perceba que ele está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele. Ok, quando ele fala de um reencontro com Ele, nós pré-tribulacionistas estamos dizendo que é o arrebatamento, que acontece antes da tribulação. Os pós-tribulacionistas dizem que é o reencontro com Ele só depois, no fim da tribulação. Vamos continuar lendo. Rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Irmãos, o dia do Senhor. Alguns pós-tribulacionistas dizem que exatamente aqui, quando Paulo fala sobre o dia do Senhor, ele está falando sobre a vinda de Jesus Cristo e o nosso encontro, ou seja, o encontro da igreja com Ele. Eu fico na dúvida, não fico? Ué, Paulo está falando do nosso encontro, do encontro da igreja com Jesus? Ou será que ele está trazendo novamente aquele termo lá de 1 Tessalonicenses, o dia do Senhor, que é o dia da angústia de Jacó, a última semana de Daniel ou a tribulação? A gente vai precisar ler o texto todo para conseguir entender e interpretar isso de uma melhor maneira. Primeira coisa que eu quero ressaltar aqui é que o povo de Tessalônica estava sofrendo uma perseguição romana por causa do cristianismo. Na minha concepção, eu acho muito estranho eles estarem preocupados. Se o dia do Senhor fosse realmente o arrebatamento, soa muito estranho os tessalonicenses estarem preocupados com a chegada desse dia. Afinal de contas, isso seria algo maravilhoso, mas a Bíblia me garante que eles estavam
preocupados. Então eu entendo e interpreto muito mais como o dia do Senhor sendo a tribulação, porque isso deixou os tessalonicenses preocupados. Mais ou menos assim, nós pré-tribulacionistas dizemos, pensamento dos tessalonicenses. Paulo nos ensinou que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação. Mas parece que nós já estamos na tribulação. Será que realmente chegamos no dia do Senhor na tribulação? Será que nós não fomos realmente arrebatados? Na minha interpretação, essa é uma visão mais correta. Vamos continuar lendo. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Então vamos lá. Antes daquele dia virá o quê? A apostasia. Esse é um termo crucial para a gente conseguir entender e interpretar esse texto. Se eu perguntar para você o que é apostasia, eu tenho certeza que você vai falar para mim, é um afastamento da fé. São pessoas que negaram a Jesus. Mas você foi moldado com esse pensamento durante muito tempo. E é por isso que você pensa assim. Você acha que a apostasia é necessariamente um afastamento da fé ou uma negação da fé. Mas a palavra apostasia, ela vem do grego apostasia. E essa palavra foi transliterada exatamente do grego para o português. Essa palavra apostasia, ela vem do grego e aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é em Atos e realmente significando afastamento espiritual, nós entendemos isso pelo contexto. E a outra é aqui, que nós vamos definir se é realmente um afastamento espiritual ou não. Entenda que apostasia aqui significa afastamento e é uma palavra substantiva. Na verdade, apostasia é um substantivo grego que significa afastamento. Mas existem variações da palavra apostasia ou um verbo conhecido como apisteme, que significa exatamente a mesma coisa que apostasia. O que muda é a variação como isso é colocado. Exemplo, amor e amar. Amor é um substantivo e amar é um verbo. Se eu falo para você que eu te amo ou eu tenho um amor por você, é a mesma coisa. Mas eu usei 2 palavras diferentes, ou seja, o amor variando para amar. Da mesma forma aqui, a apostasia varia para apisteme. E apisteme no grego aparece 15 vezes no Novo Testamento. E pasmem-se vocês, 12 dessas vezes aparecem como um afastamento físico. Alguém que está longe de outro alguém. E outras 3 vezes como o afastamento espiritual. Então vamos ler alguns textos. 1 Timóteo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. A palavra aqui é apisteme, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Atos 15, 38. Mas a Paulo parecia razoável, que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, ou seja, apisteme, e não os acompanhou naquela obra. A palavra aqui é apisteme, vem com o sentido físico, de afastamento físico. Então perceba que apisteme significa afastamento, mas dependendo do contexto, nós podemos interpretar como afastamento físico ou afastamento espiritual. Da mesma forma, no texto de 2 Tessalonicenses, nós precisamos entender e interpretar o que está acontecendo para poder dizer se apostasia aqui significa afastamento físico ou espiritual. Mas vamos continuar lendo o texto. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Irmãos, olha só o que Paulo está dizendo. Não se lembram de que quando eu estava com vocês, eu costumava lhes falar essas coisas, e agora vocês sabem que o que o está detendo, ele está falando sobre o homem da perdição, o anticristo. O que o está detendo quer dizer que alguma coisa o está detendo. Vamos lá. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Claro, o espírito do anticristo já está atuando. Vamos lá. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Querido, Paulo em momento nenhum, ao meu ver e a minha interpretação, está dizendo que
alguma coisa precisa acontecer, ou a apostasia ou o afastamento espiritual precisa acontecer para que seja então manifestado o anticristo. Na verdade, alguma coisa precisa ser afastada. Física ou espiritual? No meu entendimento, física, porque alguma coisa está detendo o anticristo ou Satanás de se apoderar do corpo de um homem e agir na sua plenitude na terra. Então, para mim, pré-tribulacionista que sou, a interpretação mais correta é essa. Amém? Irmãos, eu não quero dizer que a minha interpretação é a 100% correta e bater o martelo e dizer é isso. Porque você pode ver outros vídeos de pessoas pós-tribulacionistas que vão te dar uma outra interpretação. Irmão, cabe a cada um de nós decidir o que realmente nós vamos crer sobre a interpretação do arrebatamento da igreja, se vai ser antes, se vai ser no meio ou se vai ser depois da tribulação. O mais importante de tudo é que a salvação é uma doutrina e ela vem pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é o mais importante da mensagem do Evangelho. Jesus vai voltar com certeza. Eu me classifico como um pré-tribulacionista porque interpreto as Escrituras dessa maneira. Mas eu me encaro um pré-tribulacionista assumido, mas que, se por algum motivo ou por acaso eu vier a passar pela tribulação, eu estou pronto para ela. E é assim que você deve agir. Deus te abençoe, em nome de Jesus.